Qual o maior erro da introdução alimentar? Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em nutrição da infância. E aqui nesse canal eu ajudo mães a transformarem seus filhos que não comem nada em crianças e adultos que comem de tudo. Então já vai lá e começa a me seguir para que você sempre receba informação de qualidade quando o assunto é a saúde do seu bebê. Gente, qual é o maior erro que eu todo dia praticamente assisto aqui no meu consultório? E eu gosto de dividir para vocês perceberem por que eu falo que é o maior erro de acordo com as faixas etárias. Como assim, doutor? Vou explicar para vocês. O processo da introdução alimentar, ele é considerado de 6 meses até 2 anos de idade, certo? Então, eu vou dividir aqui de 6 meses até 1 ano, de 1 ano até 2 anos, tá? Para vocês entenderem ali como é que funciona isso. Qual é o maior erro? Então já anota aí, papel e caneta. Fazer substituições. Vamos entender o processo. Até o 6º mês, o seu bebê mantinha um aleitamento materno exclusivo, seja através do leite materno ou seja através do uso de fórmulas, certo? No início do processo da introdução alimentar, é muito importante vocês entenderem o seguinte: nessa fase, principalmente de 6 meses até 1 ano, a saciedade do seu bebê estará ligada ao aleitamento materno. Então entendam como que eu tenho que trabalhar isso para que eu não faça substituições, principalmente no início do processo. Respeitem a rotina alimentar do seu bebê. Um bebê de 6 meses, normalmente, ele tende ali a já ter horários muito bem estabelecidos com relação à sua dieta, com relação aos horários da mamada. Então, por exemplo, como que eu vou iniciar o processo da introdução alimentar? Eu não vou substituir horários de mamada para que eu faça a introdução da fruta. Entende como isso faz uma diferença ali no processo? Por quê? Porque ele já tem uma saciedade ligada ao aleitamento. Se eu tentar fazer essa troca, você vai perceber que nesse momento eu vou reduzir a chance de sucesso. Por quê? Porque o meu bebê já está condicionado. Então, não faça essa substituição. Você vai fazer a introdução da fruta nos intervalos de mamada, porque eu já tenho um bebê que está mais saciado. E lembrar, gente, principalmente nesse início de processo, não sofram com aceitabilidade. O que eu acabei de falar aqui no começo do vídeo? Até 1 ano, o principal aporte calórico vai ser leite materno ou uso de fórmula, certo? Então eu não estou preocupado com aceitabilidade. Eu estou preocupado com variedade e eu estou preocupado com qualidade do que o meu bebê vai aceitar, certo? Então nesse primeiro momento, no 6º mês principalmente, não faça esse tipo de substituição, tá? Vamos lá agora, bebê de 1 ano, qual a substituição que a gente não deve fazer? Lembra que eu acabei de enfatizar que o principal aporte vai estar ligado ao aleitamento? Após 1 ano de idade, principalmente com 1 ano de idade, nós temos 2 diferenciais nessa vida do bebê. O primeiro diferencial é que o aporte calórico dele reduz, ou seja, ele precisa de menos calorias ao longo do dia. Ou seja, eu vou trabalhar ainda mais a qualidade do que o meu bebê toma. E é aí que vem a grande questão de substituição. Não substitua mamada por comida, nem comida por mamada. Respeite novamente os horários, certo? Então, na hora do almoço, se ele não comer, a ideia não é que você oferte uma fórmula ou oferte o peito logo após. É você trabalhar um pouco mais a questão da aceitabilidade da comida, certo? Porque para o bebê sempre vai ser mais fácil ele mamar do que ele comer. Dá muito menos trabalho. É a famosa lei do mais fácil. A gente aprende isso desde a barriga da nossa mãe, certo?
Então, dentro desse processo, isso também faz diferença. Então, eu não vou substituir. Um erro clássico de substituição nessa faixa etária. Ele não quis comer mesmo, logo em seguida eu já vou e dou uma baita mamadeira. Isso na cabeça dele gera um condicionamento de que o que é o mais fácil? Eu mamar. Não preciso comer. Vocês entendem? Então eu tendo a trabalhar muito mais, talvez se eu esperar um pouquinho e ofertar um pouquinho mais tarde aquela comida, o meu bebê vai aceitar. Eu vou garantir um aporte calórico maior, eu vou dar mais gordura, mais proteína, coisas que a partir de 1 ano, lembre-se, gente, aleitamento nós preconizamos até 2 anos. Agora, uso de fórmula se faz necessário somente até 1 ano. Após isso, ele não é mais necessário. E aí, onde é que eu vou trabalhar todo esse condicionamento? Na comida, certo? E por último, de 1 a 2 anos. E aí que começa realmente a desandar as coisas. Por quê? Eu tenho um bebê que tem um gasto calórico muito mais aumentado, que é um bebê que já anda, que já corre, que já pula, então ele gasta muito mais energia e ele tende a ter mais fome. Só que aí que vem o detalhe daquele condicionamento lá de trás. O que o meu bebê vai comer? E aí começam a acontecer as substituições por besteiras, por sobrecargas de pães, por danones, por produtos que talvez não deveriam nem fazer parte da rotina do meu bebê e que vão gerar substituições muito importantes. Lembrando sempre, né, que a questão do uso do açúcar é somente após os 2 anos de idade. Então, mesmo que eu possa fazer diluições de refeição ao longo do dia, a ideia é que a minha criança tenha uma rotina alimentar já definida nessa faixa etária. Qual é a recomendação? Café da manhã, um lanche na manhã, que normalmente a gente vai trabalhar muito mais frutas, né? O almoço, o lanche da tarde, a janta, em alguns casos até mesmo a ceia, dependendo da rotina alimentar do meu bebê. Então percebam, eu vou ter todos esses marcos de 1 a 2 anos muito bem definidos e a ideia é que eu não faça substituições nesses momentos pontuais de oferta de dieta. E tudo isso, gente, por que as substituições são os piores erros? Porque a substituição é a principal causa da seletividade, né? Desde o início do processo, a gente tem que tomar muito cuidado e não criar rótulos associando a dieta da criança ao que ela gosta ou que ela não gosta, por exemplo. Então, às vezes, a criança naquele dia ela não está suscetível a comer uma determinada fruta, assim como funciona com a gente, né? Lembre-se, bebês e crianças não são pequenos adultos, mas eles convergem ao nosso comportamento, certo? Nossa, eu adoro comer macarrão. Não quer dizer que você vai comer macarrão todo dia. Nossa, olha, eu detesto comer salada, mas você entende que isso nutricionalmente é importante para o seu corpo. E a criança trabalhando a questão da aceitabilidade, pensando no que é ofertado, né? Uma coisa que às vezes parece muito óbvia. A criança só vai comer o que é ofertado para ela. Sim, se você não ofertar, ela não vai comer. Ela não aprende a comer aquele determinado alimento, certo? Se você forçar a criança a comer algo que você acredita que ela precisa naquele momento, na cabeça dela, isso é muito mais perigoso, que ela recuse sempre aquele alimento, porque por algum motivo, naquele momento, ela não quis, do que você acreditar que forçando ela vai querer, ela vai gostar, ela vai aceitar. Como que eu posso melhorar isso, doutor? Coma junto, sente junto para comer, demonstre para a criança que você também está focado no alimento. Lembra, gente, hora de comer é foco no pratinho, é foco no que está acontecendo ali. Dá trabalho? Muito, mas é um segmento. Lembra, o processo da introdução alimentar, que tem esse intervalo de 6 meses a 2 anos, vai definir a dieta da vida toda do seu bebê. Na primeira infância, na adolescência e depois na fase adulta. Uma brincadeira que eu sempre faço com os pais: faz uma lista do que você não come e vamos trabalhar isso com o seu bebê. Não é incomum de acontecer no consultório pais
que passam por um processo de reeducação durante o processo da introdução alimentar. Por quê? Porque eles começam a entender que talvez foi isso que faltou na introdução alimentar deles. A exposição, o contato, as mudanças na oferta do prato, e aí ele entende, poxa vida, eu não posso substituir o meu café da manhã mesmo por uma besteira. Eu não posso substituir meu almoço por um lanche que deveria ser o lanche da manhã. E a regra é a mesma, não faça substituição. Percebem? Por isso que a gente considera como um dos maiores erros do processo da introdução alimentar, desde o seu início até o seu final, realizar substituições. Certo? Tranquilo? Não se esqueça de deixar aqui lá nos comentários suas dúvidas, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhe com demais mães. Certo? Fiquem com Deus. Até mais. Não façam substituições. Tchau, tchau.